Antes de orarmos, eu quero te convidar a algo essencial: escutar a voz de Deus. Muitas vezes, o maior perigo espiritual não é um pecado visível, mas algo mais silencioso: a incredulidade. Ela não chega gritando. Ela entra devagar, ocupando o coração com dúvidas e desconfiança até que, sem perceber, começamos a nos afastar do Deus vivo. A palavra de Deus nos alerta com clareza em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo para se afastar do Deus vivo. Esse versículo é uma advertência amorosa, mas firme. Ele nos chama a vigiar o coração, a notar aqueles pensamentos e atitudes que parecem pequenos, mas que lentamente nos levam a desconfiar das promessas de Deus. Um coração incrédulo é aquele que permite que a dúvida, a teimosia e até o apego ao pecado empurrem a verdade de Deus para fora. É um coração que prefere confiar em sua própria interpretação da vida do que naquilo que Deus já declarou por meio da sua palavra. E lembre-se, a incredulidade não é apenas uma fraqueza emocional, é um perigo espiritual real. Ela questiona o caráter de Deus, trata suas promessas como se fossem instáveis e sua voz como se fosse insegura. Quanto mais espaço a incredulidade encontra, mais duro o coração se torna. Mas hoje, Deus te chama para algo maior. Ele te chama de volta à confiança, ao descanso na palavra, ao caminhar pela fé, mesmo quando você não tem respostas imediatas. Se esta mensagem está falando com você até aqui, escreva amém nos comentários para declarar que você quer caminhar em fé e não em incredulidade. A Bíblia nos mostra como a incredulidade não apenas machuca o coração, mas também impede movimentos de Deus em nossa vida. Em Mateus capítulo 3, versículo 58, está escrito: "E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles." Pense nisso por um momento. Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder, compaixão e autoridade, estava presente. Ele estava ali, disposto a curar, libertar, transformar. O poder de Deus estava disponível. Mas o coração endurecido daquele povo fechou a porta para muitos milagres. Não porque Jesus não pudesse operar, mas porque eles não puderam crer. Quando escolhemos caminhar em incredulidade, não estamos apenas tendo um dia ruim. Estamos tratando a verdade de Deus como opcional. Podemos até ir à igreja, ouvir mensagens, cantar louvores, mas por dentro seguramos áreas onde Deus não tem acesso. Por isso, a palavra também nos chama a responsabilidade mútua. Em Hebreus capítulo 3, versículo 13, a Escritura ensina: "Exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado." O pecado engana. Ele sussurra que confiar em Deus é arriscado, que obedecer é pesado, que esperar em Deus é perda de tempo. E se escutarmos essa voz por muito tempo, nosso coração é endurecido. Mas Deus está usando esta mensagem exatamente para quebrar esse processo dentro de você. Hoje o Senhor te chama de volta à fé viva, à fé simples, à fé que abre portas. Ele te chama a silenciar o engano do pecado e ouvir a voz dele, a voz que restaura, que cura, que fortalece. Se Deus está falando com você, escreva "Eu creio" nos comentários como um ato de fé e rendição. A Bíblia não apenas nos alerta sobre o perigo da incredulidade, ela também revela o poder glorioso da fé verdadeira. Em João capítulo 3, versículo 36, está escrito: "Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece." A fé não é apenas uma emoção bonita. A fé é uma ponte. A fé é a porta que nos leva a um relacionamento vivo com Deus. Crer em Jesus não é apenas aceitar que Ele existe, mas entregar a Ele o controle, confiar na sua palavra mesmo quando os olhos naturais não veem o cumprimento. A fé move o coração para a obediência, porque ela acredita que Deus é quem Ele diz que é. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos afirma: "Sem fé é impossível agradar a Deus." Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé é o caminho pelo qual você se aproxima dele. A fé é o combustível da sua jornada espiritual. A fé é o que sustenta seu coração nos dias bons e nos dias ruins. Quando você tem fé, você não anda apenas quando tudo está claro e seguro. Você anda porque Deus falou. Você obedece mesmo quando não entende tudo. Você confia mesmo quando falta resposta.
A fé te liberta da prisão do visível e te conduz para a confiança no invisível, no Deus que trabalha nos bastidores, que planeja antes que você perceba, que abre portas quando você ainda nem imaginava uma saída. É por isso que a Escritura declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. O mundo quer que você viva pelo que vê. Deus quer que você viva pelo que crê. Se essa verdade está falando ao seu coração agora, escreva, Senhor, aumenta minha fé nos comentários. A fé que Deus deseja construir dentro de você não é frágil, pequena ou momentânea. Ele quer formar em você uma fé firme, constante, que permanece de pé mesmo quando tudo parece incerto. E a Bíblia nos mostra claramente como essa fé é construída. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé não nasce do acaso, não surge de um sentimento, não cresce apenas em momentos emocionantes. A fé é gerada quando você se expõe continuamente à palavra de Deus. Cada vez que você lê, medita, escuta e recebe a Escritura no coração, o Espírito Santo trabalha dentro de você. Ele fortalece suas convicções, ajusta sua visão, renova sua mente e derruba fortalezas de incredulidade que você nem percebe que carrega. Essa fé não é apenas para buscar milagres, embora Deus faça milagres. Ela é para te ajudar a obedecer quando é difícil, a permanecer quando tudo te pressiona, a ser santo mesmo quando o mundo te empurra para longe de Deus. É a fé que diz: Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando meus sentimentos não acompanham. Eu creio na Tua promessa, mesmo quando a situação parece impossível. Eu vou permanecer, porque sei que Tu és fiel. Hoje Deus quer renovar a sua fé, reacender a chama que talvez tenha enfraquecido, restaurar aquilo que as lutas tentaram destruir. Mas para isso, Ele te chama a voltar para a palavra, a abrir os ouvidos espirituais, a se alimentar novamente das Escrituras que trazem vida. Se você sente e precisa dessa renovação em sua fé, escreva "Eu quero mais" a palavra nos comentários. Depois de entender o peso da incredulidade e a força da fé, Deus agora te chama para uma decisão espiritual. Não deixar que a incredulidade encontre um lugar confortável no seu coração. A incredulidade não desaparece sozinha. Ela precisa ser confrontada. Ela precisa ser tratada diante de Deus. O Senhor te chama hoje para abrir o coração, apresentar suas dúvidas, confessar onde você tem confiado mais na sua própria sabedoria do que na voz dele. Ele chama você a pedir que o Espírito Santo amoleça o coração, retirando a rigidez causada pelo medo, pela dor, pelas decepções ou pelo pecado. O caminho da fé não é movido por sentimentos, mas por decisão. Você decide confiar, mesmo antes de sentir. Você decide obedecer, mesmo antes de entender. Você decide permanecer, mesmo quando tudo parece o contrário. E à medida que você escolhe confiar, Deus começa a transformar sua mente, sua disposição espiritual, suas emoções. Ele acende esperança onde havia dúvida, paz onde havia inquietação, coragem onde havia medo. Hoje, Deus te convida a dizer: Senhor, eu renuncio à incredulidade. Eu escolho crer na Tua palavra acima de tudo. Se essa é a sua declaração, escreva "Eu escolho confiar" nos comentários para selar essa decisão de fé. Quando você escolhe confiar na palavra de Deus, algo poderoso acontece dentro de você. O impossível começa a se tornar possível. Deus abre caminhos, restaura áreas quebradas, cura feridas profundas e transforma realidades que pareciam definitivas. A Bíblia nos lembra, em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Isso significa que Deus nunca está limitado pelas circunstâncias, pela lógica humana ou pelas impossibilidades que te cercam. Ele continua sendo o Deus que cura, o Deus que restaura famílias, o Deus que levanta o abatido, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ele continua sendo o Deus que transforma o luto em dança, como declara Salmos capítulo 30, versículos 10 ao 12. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu meu auxílio. Converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Mesmo que você ainda esteja no meio da dor,
da espera ou da confusão, Deus já está trabalhando. Ele está te fortalecendo, te moldando, te sustentando e preparando aquilo que você ainda não vê, mas que no tempo certo será revelado. E Jesus continua chamando você para descansar nele. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Quando você entrega o peso, ele entrega descanso. Quando você entrega o medo, ele entrega paz. Quando você entrega a fraqueza, ele entrega força. Se você deseja ver esse mover de Deus na sua vida, escreva "Eu recebo" nos comentários. Senhor Jesus, antes de tudo eu reconheço que muitas vezes o meu coração deseja acreditar, mas ainda luta com dúvidas, medos e pensamentos que tentam me afastar da tua verdade. Tu conheces cada área da minha vida onde eu ainda não consigo descansar por completo. Tu vês as batalhas internas que eu não conto a ninguém, as preocupações escondidas, as incertezas que tentam enfraquecer minha fé. Por isso, hoje eu me coloco diante de ti e te peço, aumenta a minha fé. Fortalece aquilo que é frágil dentro de mim. Toca as áreas do meu coração onde ainda existe incredulidade. Que o teu Espírito Santo retire de mim todo o coração de pedra, duro, temeroso, resistente, e coloque em mim um coração novo, sensível à tua voz, guiado pela tua palavra e firme nas tuas promessas. Que eu não seja governado pelas emoções ou pelo que vejo, mas pela verdade eterna das Escrituras. Ensina-me, Senhor, a confiar em ti mesmo quando não entendo, mesmo quando não vejo o que está acontecendo nos bastidores. Ensina-me a caminhar pela fé e não pela vista, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que a minha vida não seja apenas uma aparência de fé, mas uma vida transformada por dentro. Que eu viva a verdade de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível te agradar. Que o meu coração creia que tu existes, que tu és fiel, que tu recompensas aqueles que te buscam com sinceridade. Move em mim, Espírito Santo, o desejo de buscar a tua presença, de orar mais, de meditar na tua palavra com profundidade, porque sei que a fé cresce quando eu escuto a tua voz. Senhor Jesus, eu creio que nunca é tarde demais para o teu agir. Eu creio que tu podes restaurar o que foi quebrado, levantar o que caiu, curar o que está ferido, reacender o que se apagou. Eu creio que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu posso pedir ou imaginar, como diz Efésios capítulo 3, versículo 20. E por isso eu te entrego minhas lutas, meus medos, minhas ansiedades, minhas fraquezas. Onde eu sou fraco, tu és forte. Onde eu sou limitado, tu és ilimitado. Onde eu não alcanço, tu podes alcançar. Que a tua mão seja vista na minha vida. Que o teu cuidado seja percebido em cada detalhe. Que a tua paz me cubra onde antes havia inquietação. E que a tua presença me fortaleça onde antes eu me sentia sem forças. Assim como o homem em Marcos capítulo 9, versículo 24, eu oro. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Restaura minha fé. Renova minha esperança e fortaleça o meu espírito. Transforma o meu pranto em dança, como diz o Salmo capítulo 30, e cobre a minha alma com alegria novamente. Eu te agradeço, Jesus, porque tu ouves a minha oração. Eu te agradeço porque tu és fiel para cumprir o que prometes. Eu te agradeço porque posso descansar nas tuas mãos. Toda honra, toda glória e todo louvor eu entrego a ti, meu Rei, meu Salvador e meu Deus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de fé. E se você precisa de uma oração específica, deixe nos comentários. Será uma honra orar por você. Compartilhe esta oração para que outras pessoas sejam abençoadas. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você.